Boa tarde, tudo bem? Aproveitar que eu tô aqui parado aqui. Queria deixar uma palavra que tem me incomodado nos últimos dias. Ultimamente tenho ficado muito incomodado com algumas coisas que vem acontecendo no meio cristão, nas igrejas. E esses dias lendo a palavra, parando para refletir um pouco, tem muita coisa acontecendo que não condiz com a palavra do Senhor. Primeiramente, infelizmente, as pessoas perderam o temor do Senhor. O homem perdeu o temor do Senhor. O homem perdeu a comunhão com o Senhor. E infelizmente a maioria deles não estão ligando para nada, a não ser para o dinheiro. Se deixaram corromper pelas coisas da terra, pelo dinheiro, e se esquecem de pregar a palavra de Deus. Pessoas hoje buscam a igreja para que possam pastores massagearem o ego delas. Pessoas buscam a igreja não para poder você falar a verdade, porque se você falar a verdade, você magoa. E aí eles não querem falar a verdade porque tem medo de que as pessoas saiam da igreja, de que as pessoas deixem a igreja, de perder os dizimistas e ofertantes. Essa é a verdade. Mas a verdade da palavra de Deus é que o evangelho ele nunca foi tão simples de ser pregado, e ele precisa ser objetivo para alcançar aquilo a qual Deus quer que nós alcancemos através da palavra dele, que é arrependimento. Não adianta encher a igreja de pessoas e ficar massageando o ego de ninguém. Não adianta querer ficar enchendo. Deus me deu um sonho há umas semanas atrás, onde eu falava para um pastor, e esse pastor era um homem qual eu fui direcionado para buscar um direcionamento dele, da parte de Deus, e esse pastor simplesmente não sabia de nada. E nesse sonho eu virei para esse pastor e falei assim, que fulano de tal, não adianta você buscar fama, não adianta você buscar dinheiro se você não tiver tempo, se você não tiver a presença, não tiver tempo. E nisso essa pessoa saiu e tal, eu acabei acordando depois, e nesse sonho tinha um relógio muito grande e estava escrito 80 horas nesse relógio. E nesse relógio ali, eu tive o discernimento ali dentro do próprio sonho de falar para esse pastor que o nosso tempo estava acabando, que o fim do mundo estava próximo, mas nós tínhamos algo que poderia mudar a nossa história, que era a oração. A oração. E esse pastor simplesmente estava ali bebendo, estava com a cerveja, e eu conversando com ele no sonho, e na hora que ele levantou e saiu, eu falei, fulano de tal, não adianta você buscar dinheiro e buscar fama se você não tiver tempo. E o que eu vejo hoje em dia são as igrejas não estão focadas em pregar como João Batista pregava, arrependimento. Pastores sem caráter, pessoas na igreja sem caráter. Quem era para ser referência dentro da igreja não tem um pingo de referência, não tem um pingo de respeito pelas pessoas, não sabem lidar com as pessoas, falam de qualquer forma, magoam o coração de pessoas, principalmente de algumas pessoas que estão chegando na igreja. Não tem um pingo de discernimento, de falar, fala a verdade. Se quer magoar alguém, chatear alguém, chateie com a verdade, porque a pessoa ela vai ver, isso não vai ficar presa no coração dela, ela vai ver que realmente aquilo que você disse é verdade. Arrependei-vos, raça de víboras, é o que João Batista pregava. E hoje em dia nem ninguém arrependendo de verdade, porque o arrependimento ele traz frutos. Nós temos que ter frutos de arrependimento. Não adianta nós chegarmos e estarmos na igreja com pastores e pessoas pregando e massageando o nosso ego e sem ouvir a verdade. Pessoas que não têm caráter, que não buscam falar do que a palavra de Deus nos ensina, de falar para a pessoa, você está errado nisso, irmão. Conserta a sua vida, que senão você vai para o inferno, porque é o que a palavra de Deus fala. Existe céu e existe inferno, não tem meio termo não. Se você não consertar sua vida com Deus, se você não aceitar o Senhor, se você não gerar fruto de arrependimento, você vai para o inferno.
Não existe esse negócio não, irmão. Tem que seguir o que a Bíblia fala. O que a palavra de Deus fala é sim, sim, não, não. Tem meio termo. É estudar a Bíblia, é interpretar a Bíblia, é aprender da Bíblia. E parar de cair em conversa fiada dentro de igreja. De pastores usando palavras. Gente, é cada vídeo que eu vejo em rede social de pastores. Nossa, que dá nojo de assistir. Dá nojo de assistir. Pessoas sem um pingo de discernimento, indo para a rede social para falar asneira. Nós temos que aprender a pregar a palavra de Deus, a gerar frutos de arrependimento nas pessoas. Mas a palavra de Deus fala em Apocalipse que cada um será julgado. Está destinado ao homem morrer uma só vez e depois vindo por si, depois disso, o juízo. O juízo. E a palavra fala que abriu-se os livros e foram julgados cada um segundo as suas obras. Vão ser todos julgados cada um segundo as suas obras. E a palavra fala assim: e abriu-se o livro da vida. E aquele que não foi achado no livro, escrito no livro da vida, o seu nome, foi lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E não tem mais volta. Eternidade. O que eu sempre prego na empresa, o que eu sempre prego para os meninos que trabalham comigo é: arrependa. Arrependa porque vocês estão vivendo uma vida errada. Se morrer, vai para o inferno. E ele sabe disso. Sabe que se morrer do jeito que está, não tem salvação. Porque a nossa salvação, a nossa chance é aqui na terra agora. Esses dias Deus me deu uma palavra que eu estava orando, lendo a palavra de Deus, e foi vindo na minha mente, eu fui digitando. Deus, ele criou o homem, da sua soberania toda que Deus tem, ele criou o homem para que o homem pudesse ter relacionamento com ele. Mas o homem se deixou corromper pelo pecado, pela cobiça ali dos olhos, de ver aquele fruto bonito, e na conversa fiada ali de Satanás, o homem caiu no jardim. E a partir desse momento o homem perdeu o relacionamento com Deus. O pecado entrou no mundo através de um homem. Mas Jesus nos amando, Deus nos amando de tal forma, de uma forma inimaginável, que nós não merecíamos, mas Deus, ele deu um único filho dele, para que pudesse morrer por nós, para que pudesse salvar-nos, para que pudesse nos dar a oportunidade de ter novamente relacionamento com Deus, de ter a oportunidade de sermos salvos. E as pessoas hoje vivem como se isso não fosse importante. As pessoas hoje vivem como se nada disso fosse importante. Você vê dentro das igrejas uma brigaiada danada, uma pedição de dinheiro. Para com isso, irmão. Vigia, pastor, vigia, crente. Para de ficar pedindo dinheiro na igreja. Prega arrependimento. Se a igreja precisa de dinheiro para poder fazer a obra, que seja verdadeiramente feita a obra do Senhor. Para de fazer campanha falando que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Se você entrar na campanha, Deus não é Deus de barganha não, irmão. Deus, ele tem prazer de nos abençoar. Para de falar que vai subir em altar e pode provar a Deus que Deus é na minha vida. Pode provar a Deus que Deus é na minha vida. De tanto tempo Deus vai fazer isso para você. Não vai. Não é assim que funciona. Deus não é Deus de barganha não. A palavra de Deus fala assim que em Atos, que os irmãos não tinham necessidade daquela época. A igreja não tinha necessidade. Porque quem tinha muito vendia as suas propriedades e dividia com quem não tem. E nisso ia rotativando, girando. Isso ia girando ali entre eles. E eles simplesmente não passavam necessidade. Porque quem tinha muito vendia e dividia com quem não tinha. Hoje as igrejas estão preocupadas em ter som bonito, um som bacana, em ter uma igreja bonita, em ter uma igreja arrumada, cheia de luz. Mas de que isso adianta se tem gente dentro da igreja passando fome? De que adianta recolher dízimo e oferta, se não tem coragem de dar uma cesta básica para alguém que está passando fome? Se não conhece os membros da sua igreja para saber quem é que está necessitado? Para de querer buscar, irmão, uma igreja que só quer massagear o seu ego. Para de querer buscar a igreja que te traz revelação, falando que você é isso, que você é aquilo, te jogando para cima. Quem merece adoração é Deus. Nós não merecemos nada não, irmão. Nós temos é que adorar e bendizer o nome do Senhor. Nós temos que adorar o nosso Deus. É tantas pessoas que se decepcionam com a igreja. Às vezes eu paro para pregar
para algumas pessoas, elas falam para mim assim que não vai para a igreja. As igrejas são todas iguais. Tem exceção, irmão, não são todas iguais não. Eu sempre falo isso, tem aquelas que ainda têm a essência da adoração. Mas infelizmente a maioria das igrejas perderam a essência da adoração. A maioria das igrejas perderam a intimidade com Deus, estão vivendo de fachada. Mas a palavra fala que ia crescer o trigo e o joio. Mas vai chegar o momento da separação. Vai chegar o momento em que o ceifeiro irá separar o trigo do joio. E o joio será lançado no lago de fogo. Então, irmão, toma cuidado. Toma cuidado com aquilo que você prega no altar. Deus não é brincadeira não, irmão. A palavra de Deus não é brincadeira não. Para de falar. Se Deus não está mandando você falar, não fala nada não. Fica com a boca caladinha que é melhor. Para de falar asneira no altar. Para de falar asneira para as pessoas. Falar que Deus mandou falar. Falar que Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo. Falar para as pessoas. Às vezes você está aí, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Que uma pessoa sempre falava para mim. Às vezes você está na melhor das intenções do seu coração. Ah, eu vou fazer para Deus um bolo de chocolate. Todo mundo ama chocolate, né? A melhor das intenções do seu coração, de fazer um bolo bonito para Deus, um bolo de chocolate. Mas você sabe se Deus gosta de chocolate? Você sabe se realmente é aquilo que você está fazendo, é aquilo que está agradando a Deus? Às vezes você está massageando seu ego. Então, irmão, para com isso. Pensa em tudo aquilo que você está fazendo, os lugares que você está frequentando, o que as pessoas estão falando para ti. Não deixa entrar no seu coração não. Não deixa qualquer pessoa pôr a mão na sua cabeça não. Tem gente que não é profeta bosta nenhuma não. Tem gente que está aí falando asneira o tempo todo e as pessoas estão caindo e acreditando. As igrejas se corromperam por causa do dinheiro e ninguém quer pregar a palavra mais. A palavra é arrependimento. É arrepender. Tá faltando mais João Batista. Tá faltando mais João Batista de botar o dedo na sua cara e falar assim, ô rapaz, arrependa. Arrependa porque o caminho que você está trilhando é de Deus não. O que a palavra de Deus nos ensina é muito mais, irmão. Você vê dentro das igrejas hoje as pessoas, Deus vai te prosperar. Deus vai te prosperar. As pessoas só buscam hoje evangelho da prosperidade. Ninguém busca evangelho do arrependimento. E nisso as pessoas estão machucadas, estão doentes e elas não são curadas. Não são curadas porque ainda continuam recebendo evangelho de prosperidade, o evangelho errado. Mas o verdadeiro evangelho, a verdadeira essência do evangelho é arrependimento. É você não praticar as obras que você praticava mais. É você não fazer aquilo que você fazia mais. É você adorar a Deus na essência que Ele merece. É ler Bíblia, irmão. É interpretar a palavra de Deus, é pedir o Espírito Santo discernimento. Para a hora que alguém falar alguma coisa com você, você falar, pera aí. Isso não está na Bíblia não. Pera aí. Isso não está na palavra de Deus não. E essa palavra ao qual essa pessoa está lendo, ela está tirando fora do contexto do texto. Eles tiram um versículo da Bíblia, pregam em cima dele, tira tudo do contexto e as pessoas acreditam. Falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Nós temos que aprender a ler Bíblia, nós temos que aprender a interpretar a palavra de Deus e nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo e saber quando é Deus falando e quando é o diabo. Muitas pessoas não vão gostar do que eu estou falando aqui não. Vai ter muita crítica. Vai ter muita crítica, irmão. Mas sabe uma coisa? Tô nem não. Tô aqui para massagear seu ego não. Tô aqui para falar para você arrepender. Sair dessa vida que você está levando. Sair dessa vida de mentira, de máscara. Para, irmão. Larga essa máscara, tira a máscara. Esses dias eu parei para olhar umas pessoas e eu observando. E eu falei assim, poxa, tanta gente sorridente aqui, o pessoal alegre, no shopping, passeando e tal. Mas no íntimo, no mais profundo, muitas daquelas pessoas estão magoadas, estão depressivas, estão ansiosas. Muitas no íntimo ali daquelas pessoas, elas chegam em casa às vezes sozinha, sem ter alguém para conversar, sem ter um amigo de verdade.
Tem muita gente assim, tem muita gente depressiva. Às vezes tem uma pessoa perto de você precisando de um abraço, de uma palavra, e você nem sequer sabe disso, porque você não tem a sensibilidade. Nós temos que aprender a ter a sensibilidade. E tudo que eu falo para você primeiro é para mim, irmão. Primeiro Deus me cobra isso. E eu estou sentindo arder no meu coração o desejo de que se apareça mais João Batistas. E pare com essa pregação de evangelho de prosperidade. Deus quer te prosperar e Deus vai te prosperar. Mas gere frutos de arrependimento no seu coração. Arrependa-se de verdade daquilo que você tem feito, irmão. Para, pastores, de querer massagear o ego das pessoas, de ter medo que dizimista e ofertante deixe a igreja. Ah, não posso falar com fulano de tal dessa forma, não, porque fulano de tal é dizimista e ofertante da igreja lá e dá dízimo bom, senão ele sai da igreja. Nós não podemos perder. Para com isso, irmão. Vivendo uma vida toda errada, pessoa errada tá lá no altar botando a mão na cabeça dos outros. Para com isso. As pessoas perderam o temor do Senhor. Infelizmente, irmão, perderam o temor do Senhor. As pessoas não querem saber. Mas a palavra de Deus fala: haverá um julgamento. O dia do juízo vai chegar. E ai daqueles que não se achar o nome escrito no livro da vida. Muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome profetizei, em teu nome curei. E Deus vai simplesmente falar: afasta de mim, que eu não vos conheço. Essa, irmão, é a fala que eu tenho mais medo na minha vida. Afasta de mim, que eu não vos conheço. Nós temos que viver uma vida de transparência, das pessoas olharem para nós e conhecer Jesus na nossa vida, enxergarem Jesus na nossa vida. Você acha que eu quero que alguém me enxergue? Não, eu quero que as pessoas enxerguem o Deus que eu sirvo, o Jesus que eu sirvo, que é o meu dono, que é o meu Senhor, que é dono de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou. E tudo que eu faço sempre é para a honra e glória de Deus, não é para mim. Tudo que Deus faz por mim é para que seja glorificado o nome dEle. Uma vez eu fui na casa de um cliente, ele virou para mim e falou assim: você é cristão? Eu falei: sou. Por quê? Ele falou assim: dá para ver no seu jeito. Cara, aquilo me encheu de alegria. Sabe por quê? Porque eu não quero que as pessoas olhem para mim e vejam a mim. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a Jesus. Um Jesus verdadeiro, um Jesus que transforma, um Jesus que prospera, um Jesus que não precisa da gente ficar fazendo barganha, que não precisa da gente ficar falando: Deus, eu vou fazer isso para você me dar aquilo. E aí você entra na campanha disso, entra na campanha daquilo, e as pessoas começam a falar com você: ah, aqui ó, vem aqui para a campanha, R$50, que Deus vai multiplicar na sua vida, que Deus vai te prosperar. Não. Igrejas que ficam pedindo os irmãos carro, casa e tudo que tem. Vai ajudar quem precisa de verdade, vai ajudar quem está passando necessidade. Pergunta-se na sua igreja, sonda na sua igreja. Eu garanto que tem gente que está passando fome, que não tem, às vezes chega em casa e não tem nada para comer, que às vezes faz uma lavagem tão grande cerebral na cabeça das pessoas por conta do dinheiro, que a pessoa nem o que ela tem para comprar algo para ela comer, ela pega e deposita na igreja, para pastores ficar comendo do bom e do melhor, tendo salário altíssimos, para enquanto isso as ovelhas, que pastor é esse que larga as ovelhas comendo ruim, de qualquer forma, para ele comer do bom e do melhor, irmão? Que geração é essa corrupta? Que geração é essa que nós estamos vivendo? De pastores que não estão nem aí para as pessoas e acham que vão ficar dessa forma tudo que fazem. Geração maldita, que precisa de arrepender, que precisa gerar frutos de arrependimento de verdade, de conhecer a Jesus de verdade, de se colocar à disposição de Deus e falar: Deus, usa-me da forma que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Não tenha vergonha, irmão, do Evangelho de Deus. Não tenha vergonha do Senhor Jesus, porque Deus fala, Jesus falou: aqueles que tiverem vergonha, eu também terei vergonha deles diante do meu Pai. Vai arrepender, irmão. Se converta de verdade. Para de mimimi, de qualquer coisinha te machuca, te magua.
Jesus disse: um novo mandamento vos dou, amardes uns aos outros, assim como eu vos amo. O amor de Jesus conosco não é um amor que faz acepção de pessoas, que olha a cor das pessoas, que olha a situação financeira das pessoas, mas o amor de Jesus, ele nos preenche, ele nos completa. É um amor verdadeiro, é um amor ágape. As pessoas hoje não querem esse amor, elas vivem de fingimento. As pessoas querem viver de qualquer forma, fingindo que amam, passando coisas debaixo do pano, acobertando coisas. Às vezes acontece coisa, ela fala: vou colocar aqui, ó, debaixo do tapete, que daqui a pouco esquece. Não, não esquece não, irmão. A palavra de Deus fala assim, que se você sabe que tem um irmão que tem algo contra ti, vá até ele, larga a tua oferta no altar, vá lá e reconcilia, depois vem e oferta. Por que tem que seguir algumas coisas da Bíblia e outras não? Por que algumas palavras são válidas e outras não? As pessoas vivem dessa forma aí, ofertando e fazendo da maneira de qualquer coisa, enquanto isso tem gente que está magoada e está sofrendo. Pessoas que você magoou. Você tem que pedir perdão, irmão. Você tem que pedir perdão de verdade. Você tem que se arrepender e gerar amor ágape no seu coração. O amor verdadeiro que vem do Senhor Jesus. Estou cansado, irmão. Eu quero criar meus filhos na presença do Senhor. Tenho 2 filhos. Eu oro com eles, eu ensino eles a palavra, eu falo com eles o que é verdadeiro, o que não é. Vai chegando a época do Natal, a minha filha veio: pai, Papai Noel, isso. Falei, desde quando ela tinha 3 anos de idade, eu já falava com ela: filha, Papai Noel não existe não. O seu Papai Noel sou eu, é eu que compro para você, é sua mãe que compra para você. Não tem esse negócio não. Para de ficar ensinando coisa errada para as crianças. Sentido de se comemorar Natal é nascimento de Jesus Cristo. Ele não nasceu em dezembro, dia 25, não tem quem comprove isso. Mas é uma data a qual nós temos para que possamos comemorar o nascimento daquele que veio para redimir a nós, aquele que veio morrer por nós, aquele que deu a vida por nós que nem merecíamos, porque nós é que somos pecadores. E um cordeiro perfeito, o verbo que se fez carne e veio 100% homem, 100% Deus nessa terra, e não houve sobre ele nenhum pecado. Jesus foi tentado, irmão. Jesus foi tentado por Satanás e venceu as tentações. Nós somos tentados. Nós temos que aprender a vencer as tentações. Sei que não é fácil não, irmão. Não sou santo não. Sou pecador. Peco demais. Mas eu reconheço. Eu reconheço e eu peço a Deus perdão. Mas nós temos que aprender com os nossos erros a parar de cair aonde nós já conseguimos nos levantar. Porque você cai uma vez e se levanta. Aprende com isso. Cai de novo não. É difícil? É muito difícil. Sabe por quê? Porque os desejos da carne são imensos. Os desejos carnais às vezes são muito grandes, mas são coisas passageiras, irmão. São coisas que vão passar, são coisas que vão ficar para trás, e o que importa é a nossa eternidade. Por isso que Jesus falou que para não ajuntar tesouros na terra, mas sim no céu, porque na terra o ladrão vem e rouba, a ferrugem corrói, mas no céu não. Deixa aqui, irmão, essa palavra para você, de reflexão. Sei que muitos vão ficar com raiva, vão ficar chateados, vão criticar. Tô nem aí, irmão. Tô nem aí. Nós temos que pregar o verdadeiro evangelho. Arrependimento. Arrependimento. Arrependei-vos enquanto há tempo. Buscar-me enquanto se pode buscar. Porque chegarão os dias em que me buscarão e não me acharão. É o que diz a palavra. E, irmão, deixa eu te contar uma coisa. Tudo está caminhando para o final dos tempos.
As pessoas, às vezes eu falo com elas ficam assim, escuto isso, minha avó escutava isso, e Jesus até hoje não voltou. Analisa tudo que está acontecendo, irmão. A palavra de Deus fala que a figueira iria florescer e a figueira floresceu. Você sabe que a figueira faz alusão a Israel. Israel é a figueira. E floresceu a figueira. E a palavra de Deus nos diz assim que tudo se cumpriria na geração que a figueira florescesse. Então, irmãos, eu não sei de você, mas eu creio muito no fim do tempo, no finalzinho do finalzinho mesmo, tá chegando. E não vai ter escapatória não, irmão. Se você não se arrepender, se você não aproveitar a chance que você tá tendo agora, vai ter outra não. Vai ter outra não, irmão. Você vai morrer, você vai ser julgado. E se você morrer sem Jesus, irmão, acabou. Eternidade, algo que é eterno. Eu sempre falo isso para as pessoas. Você já queimou no fogo? Já queimou sua pele? Imagina agora a eternidade queimando, sem ter para onde correr. Imagina. Fica a dica aí. Arrependei-vos. Arrependa dos seus pecados. Gere frutos de arrependimento. Siga Jesus. Confesse que Ele é o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Porque Jesus morreu por nós, para que pudéssemos ter comunhão com Deus novamente. Jesus trouxe para nós, o véu se rasgou, Ele trouxe livre acesso ao Pai. Basta você aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Deus abençoe você. Uma ótima tarde.